Queridos, tudo bem? Vamos começar mais um assunto. Nessa semana, nós vamos trabalhar com a Terra no sistema solar, certo? Então, para a gente trabalhar esse assunto, a gente precisa primeiro entender o que é o sistema solar, né? Então, o sistema solar, ele é um conjunto formado por planetas, cometas, planetas anões, asteroides e outros corpos celestes que orbitam em torno do Sol, de uma estrela, né? Que no caso é o Sol. Ou seja, eles circulam ao redor dessa estrela. O sistema solar, ó, aqui tem os componentes do sistema solar, que são corpos celestes, cometas, meteoros, estrelas, planetas e satélites artificiais. E aí vocês perguntam, o que é uma estrela? Então, uma estrela é um astro que possui luz própria e que pode atrair outros corpos celestes para orbitar ao seu redor. Então, nesse caso do sistema solar, a estrela é o Sol, né? Que é o corpo principal, onde todos os outros elementos orbitam ao seu redor. Então, o nosso sistema solar, ele é composto por 8 planetas atualmente, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui nessa imagem, vocês podem observar a organização dos planetas no sistema solar ao redor do Sol. Então, aí vocês têm uma organização de todos os planetas na sua posição que eles ocupam em relação ao Sol. Então, a gente tem o primeiro, que é o Mercúrio, depois vem Vênus, temos o planeta Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Essa aí é uma imagem do sistema solar. Outra coisa, o nosso sistema solar, até pouco tempo atrás, ele era formado por 9 planetas, porque Plutão também era considerado um planeta do sistema solar. Mas, desde 2006, a União Astronômica Internacional resolveu rebaixar o Plutão à categoria de planeta anão. Por quê? Porque ele é um planeta que não tem uma órbita dominante e é muito pequeno. O que significa isso? Porque esses planetas, eles também atraem alguns corpos que orbitam ao seu redor. No caso, o Plutão, ele não tinha esta órbita dominante e ele não faz mais parte do sistema solar desde 2006. Então, a partir daí, o sistema solar passou a ter apenas 8 planetas que orbitam ao redor do Sol, além dos outros corpos, né? Como a gente já falou anteriormente. E aí, falando do nosso planeta em específico, que é o planeta Terra, nós já conhecemos que o planeta Terra ele tem um formato esférico, meio arredondado, embora não seja uma esfera perfeita. Esse planeta ele possui uma certa inclinação, né? Ele do seu eixo. Quando você observa o planeta Terra, ele não está em pezinho reto. Geralmente ele apresenta meio tortinho. Isso é o que a gente chama a inclinação do eixo terrestre. E esse planeta também realiza alguns movimentos, né? Que são os famosos movimentos da Terra, que nós vamos estudar um pouco mais à frente. Então, todas essas condições do formato esférico, a inclinação do eixo e o movimento de translação, eles fazem com que a Terra receba a iluminação solar de forma diferente, ou seja, com diferente intensidade. Aí criou-se as zonas térmicas da Terra, que significa? São lugares que recebem a iluminação e o calor do Sol de forma diferente, ou seja, com intensidade diferente. E aí elas são divididas em zonas polares, zonas temperadas e zona intertropical.
Aqui você tem essa parte roxinha, são as duas zonas polares, a polar ártica em cima e a polar antártica embaixo. As amarelas são as zonas temperadas, temperada do norte e temperada do sul. E temos no meio a zona intertropical, que é esta zona que está de laranja. Quais são as consequências dessa intensidade de raios solares? Isso vai só influenciar a forma do planeta, ela vai influenciar diretamente na recepção dessa intensidade. Isso vai diferenciar a temperatura nessas diferentes regiões do planeta. Dessa forma, a zona intertropical, que recebe os raios solares com maior incidência, é considerada a zona mais quente do planeta. E aí, à medida que a gente se afasta em direção aos polos, essa temperatura ela vai diminuindo. Por quê? Porque a intensidade dos raios solares também vão diminuindo. Aí as temperaturas são mais baixas, né? Aí aqui vocês têm uma imagem onde mostra ilustra isso que eu estou falando. Você vê que o planeta Terra é inclinado para um lado e os raios solares eles se distribuem de forma desigual. Qual é a primeira região mais próxima que eles chegam com mais intensidade? A região que está pintada de amarelo. Essa aí é o que a gente chama de zona intertropical. Isso é chamada de intertropical porque ela fica entre os dois trópicos, né? O trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. E é cortada no meio pela linha do Equador, por isso zona intertropical. Esta é a zona mais quente do planeta, porque recebe os raios solares com maior intensidade. Aí a gente tem essas azuis mais claras, um pouco acima da amarela, que são as zonas temperadas. Elas recebem os raios solares com intensidade moderada, nem são tão quentes quanto a zona intertropical, mas também não são tão geladas. E lá no extremo, né, acima dos círculos polares, tanto no norte quanto no sul, a gente tem as zonas polar ou glacial. Essas são as regiões mais frias do planeta. Por quê? Porque recebem os raios solares com menor intensidade. É a região mais gelada do planeta, tá certo? Então, assim, é um pouco para a gente conhecer mais sobre o nosso planeta e o sistema solar e essas zonas térmicas da Terra, tá ok?